Você já parou para pensar que uma das maiores viradas da história pode ter começado com uma visão no céu? Ou, dependendo do ponto de vista, com uma estratégia política digna de um verdadeiro gênio? Porque sim, a história de Constantino, o imperador que mudou o destino de Roma e do cristianismo, não é tão simples quanto parece. E talvez nunca tenha sido. Bem-vindos à história de Constantino o Grande, o homem que unificou Roma, fundou Constantinopla, deu sobrevida ao cristianismo e que os historiadores ainda hoje tentam decifrar. Afinal, ele era um santo ou um estrategista? Provavelmente os dois. E é exatamente isso que o torna fascinante. Imagine a cena. É véspera de uma batalha decisiva. Você está em desvantagem numérica. O trono do maior império do mundo está em jogo. E aí você olha para o céu e vê uma cruz brilhante com os dizeres: com este símbolo você vai vencer. Conveniente, não é? Pois bem, seja isso um milagre divino, um sonho ansioso ou o golpe de marketing mais genial da história, o fato é que este momento mudou o mundo para sempre. Para entender Constantino, você precisa entender o estado deplorável em que Roma se encontrava no início do século IV. O sistema chamado tetrarquia, que era basicamente: vamos dividir o império em 4 partes e torcer para não dar errado, estava dando muito errado. Guerras civis, inflação, crises militares. Roma era um barril de pólvora e Constantino era o homem que queria desesperadamente ser a fagulha certa. Em 27 de outubro de 312 d.C., às vésperas da Batalha da Ponte Milvia, ele enfrentaria seu rival Maxêncio pelo controle do Ocidente romano. O exército de Constantino era menor, a pressão enorme, e foi exatamente nesse momento que ele teve a visão. O relato tradicional diz o seguinte: durante o dia, Constantino teria visto no céu uma cruz de luz com a famosa frase em latim: in hoc signo vinces, que significa: neste signo conquista. À noite, Jesus Cristo teria aparecido em sonho e confirmado: leva esse símbolo para o campo de batalha. No dia seguinte, os escudos foram repintados e, mesmo em desvantagem numérica, Constantino destruiu Maxêncio. Agora, um detalhe interessante que a história oficial não costuma destacar com tanto entusiasmo. O historiador Eusébio de Cesareia, um dos principais responsáveis por registrar esse milagre, na primeira vez que escreveu sobre a batalha, não mencionou nenhuma visão. Zero. Nada. Foi só depois que Constantino o chamou pessoalmente e jurou que o milagre havia acontecido que Eusébio convenientemente atualizou o relato. Para completar, o outro historiador da época, Lactâncio, descreveu uma visão completamente diferente, com um símbolo diferente em um contexto diferente. Mas tudo bem, detalhes são detalhes, não é? Agora vem a parte que, honestamente, é de tirar o chapéu. Independente do que você acredite sobre a visão, o símbolo que Constantino escolheu para os escudos de seus soldados foi o Chi-Rho, a sobreposição das letras gregas X e P, as 2 primeiras letras de Cristo em grego. Ótimo, você pensa. Ele abraçou o cristianismo. Só que o exército de Constantino era esmagadoramente pagão. E aqui está o golpe de gênio. Para os cristãos, o Chi-Rho era inconfundível. As iniciais do Salvador. Fé acesa, engajamento garantido. Para os soldados pagãos, o Chi-Rho era um símbolo grego antiquíssimo, usado nas margens de textos para marcar passagens boas. Literalmente significava bom em grego. Ou seja, os cristãos viam Cristo, os pagãos viam um bom presságio. Todo mundo feliz, ninguém revoltado, batalha vencida.
Se isso foi inspiração divina ou genialidade humana, bem, talvez a linha entre as duas coisas seja mais tênue do que a gente imagina. Em 313 d.C., um ano após a batalha, Constantino assinou junto ao imperador oriental Licínio o Edito de Milão. Simples assim. Liberdade de culto para todos. Fim das perseguições. Propriedades da igreja devolvidas. Para colocar em perspectiva, pouco antes disso, o imperador Diocleciano havia promovido uma das perseguições mais brutais da história, com milhares de cristãos mortos. A virada que Constantino promoveu não foi só política, foi a diferença entre uma religião perseguida e marginalizada e uma religião que moldaria a civilização ocidental pelos próximos 2000 anos. Não está nada mal para um cara que talvez só estivesse fazendo cálculos políticos, né? Chegamos ao momento favorito dos roteiristas de trailer conspiratórios. O Concílio de Nicéia, 325 d.C. O Concílio de Nicéia, convocado pelo imperador Constantino, foi a primeira grande reunião de bispos da Igreja para resolver uma crise teológica que ameaçava dividir o cristianismo. A controvérsia surgiu por causa de Ário, que ensinava que Jesus Cristo não era plenamente Deus, mas uma criatura criada pelo Pai e, portanto, inferior a ele. Essa ideia negava a divindade plena de Cristo e enfraquecia a doutrina da Santíssima Trindade. No início, Constantino acreditava que o conflito era apenas uma discussão de palavras e tentou reconciliar as partes. Porém, ao perceber que a divisão colocava em risco a unidade da Igreja e do Império, decidiu convocar o Concílio de Nicéia e financiar o encontro dos bispos. Cerca de 300 bispos compareceram. O resultado foi decisivo. As ideias de Ário foram condenadas como heresias. E o concílio formulou o credo de Nicéia, declarando que Jesus Cristo é gerado, não criado, é consubstancial ao Pai. Para deixar isso absolutamente claro, os bispos adotaram o termo grego homousios, que significa da mesma substância, afirmando que o Filho possui a mesma essência divina do Pai. Esse concílio se tornou um marco fundamental na definição da fé cristã. Constantino não queria decidir quem tinha razão. Ele queria que parassem de brigar, porque uma igreja dividida era uma ferramenta política inútil. O resultado? O arianismo foi condenado como heresia. O credo de Nicéia foi fixado. A igreja ganhou sua primeira grande organização institucional. Constantino atuou como mediador, não como teólogo. Um CEO convocando uma reunião de fusão com bispos no lugar de executivos. Constantino acreditava mesmo em tudo isso? Ou estava apenas jogando o jogo? A resposta não é tão simples assim. Alguns dizem que foi pura estratégia. Outros defendem que sua fé foi real, mas construída ao longo do tempo. E a pergunta é, afinal, Constantino foi um santo ou um estrategista? Essa é uma questão que os historiadores debatem até hoje. E a resposta honesta é, provavelmente, os dois ao mesmo tempo. E é exatamente isso que o torna fascinante. Pense bem, no início do século IV, os cristãos eram menos de 10% da população romana. O exército, base de todo o poder imperial, era majoritariamente pagão. O historiador francês Ferdinand Loti chegou a chamar de absurdo político a ideia de que Constantino teria abraçado o cristianismo puramente por conveniência. Se fosse só por cálculo, faria muito mais sentido continuar pagão, dizia ele. E ainda assim, ao longo do reinado, ele foi dando sinais cada vez mais concretos. Investiu em igrejas, promulgou leis de moralidade cristã, mandou sua mãe, Helena, depois canonizada, tornando-se Santa Helena, à Terra Santa para construir igrejas
incluindo a Igreja da Natividade. Mas também cunhou moedas com o deus Sol, manteve o título de Pontífice Máximos, sumo sacerdote do paganismo, construiu templos pagãos, ordenou a morte do próprio Filho, Cristo. Um homem contraditório? Absolutamente. Mas talvez isso o torne mais humano do que qualquer lenda. E então chegamos ao argumento final. Em 337 d.C., já moribundo, Constantino pediu para ser batizado. Não havia mais tronos a conquistar, não havia mais exércitos a impressionar, não havia mais rivais a derrotar. Havia apenas um homem, no fim de sua vida, querendo morrer em paz com o seu Deus. Chame isso do que quiser. Os historiadores chamam de evidência de fé genuína. Constantino não fundou a Igreja Católica. Ela já existia. Não inventou a divindade de Cristo. Ela já era criada. Não tornou o cristianismo a religião obrigatória de Roma. Isso foi Teodósio, décadas depois. O que ele fez foi algo mais poderoso. Ele mudou as probabilidades. Pegou uma religião perseguida, marginalizada, que perdia fiéis para leões em arenas, e a colocou no centro do poder mais sofisticado do mundo ocidental. Se foi por fé, por estratégia ou por uma mistura inseparável dos dois, a história não nos dá o luxo de uma resposta limpa. E talvez seja justamente isso que torna Constantino tão fascinante mais de 1700 anos depois. Porque, no fim das contas, a grande questão não é só Constantino era sincero? A grande questão é: você precisa que um líder seja santo para que suas ações mudem o mundo? Pense nisso. Se esse vídeo te fez questionar algo que você achava que sabia, esse é exatamente o objetivo. Deixe o seu like, comente o que você achou e até a próxima história.